No programa Ação Parlamentar de hoje, o entrevistado é Carlos Antônio, do PSDB, o deputado estadual que vai conversar com a gente a respeito da finalização do encerramento dos trabalhos da CPI, que investigou casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes. Olá, Carlos. Olá, Fernanda. É um prazer poder estar aqui e falar desse trabalho que durou quase um ano. Exatamente. No dia 26 de maio de 2015, com o decreto administrativo que iniciou aí a instalação da CPI, como é que foi esse processo que é iniciado em Cavalcante, inclusive? Na verdade, a Assembleia Legislativa, enquanto poder, precisava dar uma resposta à sociedade goiana daquilo que estava sendo noticiado na mídia nacional com relação aos abusos que estavam sendo denunciados com as meninas calungas. Então, a Assembleia chamou a responsabilidade de aí investigar não apenas Cavalcante, não apenas os casos exclusivos do município, mas todo o estado de Goiás. E aí Deus nos abençoou bastante, que os membros da CPI foram deputados que quiseram trabalhar, que acompanharam o trabalho, e aí foi possível a gente poder pontuar os casos de abusos no estado de Goiás, os casos de adoção irregular e também trabalho infantil. Lembrando aqui o deputado, enquanto presidente da CPI, a deputada delegada Adriana Costa, enquanto vice-presidente, e como relatora, Isaura Lemos. Deputada, e aqui, Fernanda, meu agradecimento de maneira especial a elas pela dedicação. A relatora, a deputada Isaura Lemos, teve uma dedicação extrema. A vice-presidente da CPI, a deputada delegada Adriana Costa, também com uma dedicação muito importante para o bom desempenho da CPI, e os deputados membros, Jean e Lincoln TJ, que também contribuíram de uma forma muito direta. Só assim foi possível a gente desenvolver esse trabalho, repito, de quase um ano, faltando apenas cerca de 22 dias, né, para que a CPI pudesse completar um ano. Foi um trabalho bem elaborado de investigação, buscando aí a verdade dos fatos, inclusive com depoimentos aqui na casa, né, deputado? Nós tivemos a felicidade de poder realizar quase 30 reuniões ordinárias, realizamos 11 audiências públicas no estado todo, todas as regiões do estado de Goiás foram contempladas, tivemos reuniões extraordinárias, onde visitamos instituições que podem contribuir no combate ao abuso sexual, adoção irregular e trabalho infantil. Nós chegamos a atingir 84% do estado de Goiás. Perceba que realmente é um índice muito elevado. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um mapeamento exato desses casos no estado. E olhado também em loco, né? Vocês foram em cada localidade buscando reunir nas regionais, em audiências públicas, o que seria esse levantamento direto, correto? E com esse resultado das audiências públicas que a gente conseguiu atingir o estado de Goiás. E aí o que deixa a mim muito satisfeito, acredito que aos outros deputados também, foram os resultados práticos conquistados pela CPI ao longo da sua duração. Nós não ficamos apenas projetando o que seria o relatório e o que poderia acontecer pós-relatório. Não, paralelamente a gente foi buscando resultados práticos. Aqui eu cito, exemplo, quando nós iniciamos a CPI, nós tínhamos 14 processos no judiciário envolvendo os casos de Cavalcante que não tinham proferimento de sentenças. Nós conseguimos de pronto 9 sentenças. Quer dizer, já foi uma celeridade, né, a esses processos. Conseguimos junto ao judiciário para que os casos de abuso sexual no estado, eles possam ser remetidos a um programa do próprio judiciário chamado Justiça Plena, que também dá celeridade a esses casos. Nós estivemos visitando o Ministério Público, nós estivemos visitando o Ministério Público Federal do Trabalho, nós estivemos nas casas de internações, ou seja, nós conseguimos, ao mesmo tempo que a gente fazia um apanhado daquilo que a gente queria, nós conseguimos ir também motivando e buscando esses resultados práticos. Então isso é que deixa todos nós satisfeitos com esse resultado da CPI. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes conversando um pouco mais com o presidente da CPI, que encerrou os seus trabalhos em pouco mais de um ano, conseguiu fechar todo esse trabalho de investigação aqui na casa da CPI, que investigou casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. Você acompanha um pouco mais a respeito deste assunto daqui a pouco, só depois do intervalo.
Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. De volta com o programa Ação Parlamentar, que hoje tem no estúdio o deputado Carlos Antônio, do PSDB, ele que trabalhou como presidente da CPI que investigou casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. Deputado, o senhor aqui enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente e com todo esse trabalho aqui na CPI, volto a reafirmar o que a gente já falou no bloco anterior, que é a respeito desse trabalho em conjunto com os demais órgãos. Como é que foi buscar aí esse apoio com os demais órgãos? Olha, foi um ponto alto da CPI. Eu acho que você conseguir atrair a atenção para poder haver dedicação e até sugestões por parte de quem pode contribuir, eu acho que isso é muito interessante. E isso acabou acontecendo, né? Nós tivemos a felicidade de atrair o judiciário através dos juizados de infância, né, e juventude. Nós tivemos uma participação muito ativa do Dr. Maurício Porfírio, que inclusive sugeriu uma emenda constitucional que pudesse alterar o atual sistema de adoção existente no país. Hoje uma aberração acontece, e aí você que nos assiste em casa, é importante que a gente diga isso aqui. Hoje, se você tiver uma criança adotada de maneira ainda irregular e você queira regularizar a situação, digamos que você esteja com a criança aí há 3, 4 anos, você terá que devolver essa criança para um banco de dados, vai ter que se incluir num outro banco de dados, para que depois, por um meio de muita sorte, você possa ainda adotar aquela criança. Quase sempre isso não acontece mais, porque a criança entra numa fila, entra num banco de dados e ela pode ser adotada tranquilamente por uma outra família. Então é uma aberração, porque já se criou, né, um laço afetivo muito grande. Isso ainda ocorre muito no Brasil, né, ocorre, deputado? a legislação hoje ela engessa. Ela não te permite, não, eu estou aqui com a criança, eu vou lá regularizar. Não, você tem que devolver a criança para um banco de dados e a partir daí você tentar a adoção. Então, numa proposta do Dr. Maurício Porfírio, nós apresentamos à Câmara Federal uma proposta de emenda constitucional que possa amenizar essa situação. Ou seja, a família que já esteja com uma criança em casa, ela tenha prioridade no sistema de adoção. Deputado, e com relação ao trabalho infantil que vocês investigaram? Olha, preocupou muito a CPI quando nós nos deparamos com uma lista em nível de Brasil de 1.032 municípios que fazem parte de uma lista negra. Esses 1.032 municípios, do mais de 5 mil que nós temos, infelizmente o índice de trabalho infantil é muito alto. E aí, para nossa surpresa, dessa lista, 32 municípios estão no estado de Goiás. O que a CPI fez? Chamou esses municípios aqui, conversamos com todos eles,
né? Procuramos saber quais são as políticas hoje existentes para combater esse alto índice de trabalho infantil. E aí nós tivemos algumas surpresas. Muitos municípios estão empenhados em combater o trabalho infantil. Isso foi muito gratificante para todos nós. E a CPI, ela está sugerindo, através do relatório, algumas ações que possam contribuir nesse combate. E aí valeu muito a nossa parceria com o Ministério Público Federal do Trabalho, né, inclusive através do Dr. Tiago Ranieri, que tem uma prática muito boa no Estado com relação a isso, e a CPI conseguiu, através das informações do Ministério Público Federal do Trabalho, fazer um trabalho em cima desses municípios. Deputado, no relatório consta essa questão o que fazer para melhorar a rede de proteção para criança e adolescente? Esse é um gargalo. Infelizmente, os municípios não entendem que para que a garantia de direitos de fato aconteça com uma criança e adolescente, é preciso que você tenha uma rede formada, né? Essa rede passa pelo Conselho Tutelar, pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, pelos CRAES, pelos CREAS, né? Também pelas secretarias de Educação, Saúde e Social, enfim. Mas nós estamos trabalhando muito para que haja a construção dessas redes no município. E a gente espera que, num espaço curto de tempo, a gente consiga provar a importância dessa rede na garantia de direitos da criança e adolescente. No caso, até o senhor trabalha muito com essa questão do conselheiro tutelar, da necessidade dele se aproximar mais da família e conhecer, na verdade, na comunidade, quais os problemas que são enfrentados. Tudo passa pelo Conselho Tutelar. É a ferramenta mais importante, é quem tem o poder, inclusive, de garantir esses direitos, né? O CRES não dá conta disso, o CRAS não dá conta disso. Quem faz isso e faz muito bem é o Conselho Tutelar. Então, por isso, a nossa preocupação, nós conseguimos atrair, né, outros poderes a ajudar na estruturação dos Conselhos Tutelar. Nós conseguimos chamar a atenção para a capacitação dos Conselhos Tutelares, inclusive a Escola de Direitos, ela vai ser instalada em Goiás, na Universidade Federal de Goiás. Agora, esperamos nós que até no mês de maio, mais tardar mês de junho, nós já tenhamos essa escola de conselheiros funcionando no estado de Goiás. Está sendo uma luta muito grande nossa nesse sentido. E aí a CPI, ela, ao fazer o levantamento de tudo, ela aponta quem de fato deve participar, tanto na questão do abuso sexual, do trabalho infantil, como também da adoção irregular. Deputado, é necessário que haja um trabalho permanente aí em busca dessa defesa desses direitos de crianças e adolescentes? Eu acho que até existe uma preocupação. O que nós não estamos dando conta, e aí eu faço talvez até a meia-culpa, é sair do discurso à prática, né? O discurso muitas das vezes está bonito, mas a prática não acompanha, né, a eficiência do discurso. E é isso que nós estamos combatendo, né? A minha preocupação, eu gosto de ser muito prático, a CPI foi muito prática, né? A atuação dos deputados na CPI foi muito prática, e a gente quer dar continuidade a esse trabalho, né? Pós-CPI, já há uma preocupação nossa com relação ao pós-CPI, o que de fato vai ficar como legado, e aí eu aponto como legado, inclusive a instalação de uma frente parlamentar permanente de combate ao abuso sexual, que vai ser, sem dúvida alguma, importante para o estado de Goiás. Deputado, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais a respeito de alguns destaques ainda desse relatório final e observações dessa conclusão geral. Olha, o relatório ele é muito amplo, nós conseguimos aí fazer com que a CPI trabalhasse muito bem nesses quase um ano de atuação. Nós tivemos mais de 20 volumes de investigações, nós tivemos um relatório com centenas de páginas, né? Nós tivemos que fazer um resumo para poder apresentá-lo, porque não daria para apresentá-lo na íntegra. Eu acho que haverá uma preocupação da minha parte, da parte dos deputados que compõem a CPI, que esse relatório seja cumprido, se não na sua totalidade, mas pelo menos em parte. Se isso acontecer, já será um grande ganho para o estado de Goiás. E aí, eu quero aqui agradecer, ninguém faz nada sozinho, a CPI não trabalhou sozinha, os deputados não trabalharam sozinhos. Eu quero agradecer de uma forma muito especial a todos que contribuíram, desde os servidores da casa, que tiveram um carinho, uma atenção e até uma dedicação muito além das suas funções, para que a CPI pudesse fazer esse belo trabalho. E de maneira especial a todos os órgãos que se envolveram e contribuíram para que o relatório fosse apresentado e talvez tenha apresentado à sociedade
um resultado que talvez nem muitos esperavam. Porque quando essa CPI começou, muitos diziam, é mais uma CPI, não vai dar em nada, não traz resultado algum, não tem prática nenhuma, e acho que nós conseguimos exatamente provar o contrário. Muitíssimo obrigada aqui hoje, deputado, pela sua participação aqui no programa Ação Parlamentar. Eu é que agradeço, Fernanda, e em seu nome quero agradecer toda a cobertura dada pela TV Assembleia, extremamente importante, documentando os fatos que aconteceram ao longo desta CPI, e fica para a história aquilo que a TV conseguiu registrar. E a você de casa, muito obrigado pela paciência. E o nosso programa aqui chegando ao fim com a participação do deputado Carlos Antônio, PSDB, ele que apresentou aqui hoje todo o trabalho relacionado no relatório da CPI que investigou o caso de violação de direitos de crianças e adolescentes no estado de Goiás. O nosso programação parlamentar termina aqui. Até o próximo programa.